O grito da viúva no sertão. Olha só, minha gente, não foi de hoje nem de ontem que essa história corre solta pelos lajedos do sertão. Eu mesmo, que já caminhei de pés rachados nessa terra seca, ouvi de boca em boca a desgraça que caiu sobre Maria Calunga, mulher de peito forte, mas de coração estourado que nem cabaça na pedra. Dizem que foi numa noite de lua cheia, dessas que clareia até pensamento escondido, que a desgraça bateu na porta da fazenda onde morava ela e o marido, seu Joaquim da Pindoba. Homem direito, trabalhador, cabra que não virava as costas nem pro sol de rachar quenga de jumento. Era cabra macho, sim senhor, mas mesmo os mais valentes caem quando o destino resolve jogar dado com a vida da gente. E foi nessa noite que o sertão se pintou de vermelho. Vixe Maria, eu lembro como o povo contava, se arrepiando todinho, uns homens encapuzados, feitos sombra de mal-assombro, chegaram que nem vento danado. Não perguntaram nada, não deixaram recado, só cuspiram fogo pelas espingardas de soca e deixaram Joaquim estirado no terreiro, com a boca cheia de poeira e o sangue pintando o chão. Maria Calunga, oxente, ficou ali, de joelhos, chorando alto, com o coração desmantelado. E naquele choro tinha promessa, viu? Não era choro só de saudade não, era choro de vingança. Quem tava perto jura que ela gritou pro céu e pro inferno ouvirem. Se eu não vingar a morte dele, que a caatinga me engula viva. Quem matou meu homi vai ver o fogo comer até a raiz do mandacaru. O povo ficou calado, bestado, sem coragem de dizer nada. Porque naquele momento, Maria deixou de ser só viúva, virou assombração de carne e osso. Mulher macho, dessas que o sertão não esquece. Nos dias que se seguiram, a fazenda dela parecia mal assombrada. Poeira subindo, vela queimando até o pavio secar, e Maria de preto, olhos secos, como quem já tinha chorado até o fim da vida. Quem ia lá levava reza, mas voltava com medo, porque dizia que ela andava falando sozinha, pedindo pras almas do mato mostrarem o caminho dos assassinos. E não demorou não, cabra. Um vaqueiro das redondezas jurou que viu Maria Calunga no pé da Serra da Onça, cavalgando que nem alma penada, com um fuzil na garupa e uma cabaça de aguardente na mão. Dizia que o olhar dela queimava mais que o sol de meio-dia. Era promessa de sangue que nem padre segurava. Não se engane não. Maria não era doida, nem fraca. Era sabida, era dura, era feita do barro rachado do sertão. Foi juntando gente, cabra marcado, homem que já tinha perdido parente pra bala perdida. Cada um se achegava e jurava lealdade. Não por causa dela só, mas porque sabiam que a justiça do mato é cega e cruel, ou mata ou morre. E foi assim que começou, minha gente, o fogo que quase queimou o sertão todinho. Maria Calunga, a viúva, virou chefe de bando. Mulher de voz firme, que prometeu não descansar enquanto não enterrasse cada assassino de seu Joaquim com a boca cheia de terra. Reza a lenda que naquela noite em que ela saiu pela primeira vez, o vento correu diferente. A lua se escondeu atrás da serra, feito com medo dela. E os cachorros da vila não latiam, só gemiam, como quem sentia que o inferno tinha aberto as porteiras. Até hoje tem quem diga que o grito dela ecoa nas quebradas da Caatinga. Um grito de viúva, um grito de sangue, um grito que fez o povo jurar que Maria Calunga não era só mulher, era maldição viva, fogo de vingança que nem reza braba apagava. E foi nesse grito que a lenda nasceu. A primeira tocha. Não se engane não, minha gente, quando Maria Calunga montou naquele cavalo baio, o sertão nunca mais foi o mesmo. Dizem que o vento levantava poeira só de sentir o casco bater no chão rachado. O olhar dela era faca, e cada palavra que cuspia queimava que nem brasa. O povo da Vila da Onça cochichava baixinho. A viúva tá juntando cabra marcado. É fogo certo que vai correr por essas Caatinga. Eita peste, e não é que era mesmo? Maria Calunga não perdeu tempo. Reuniu os primeiros homens de confiança num terreiro escondido, atrás de um juazeiro antigo, árvore de reza e maldição. Tinha vaqueiro que já tinha enterrado o irmão no rastro do cangaço, tinha cabra safado que não prestava, mas odiava os assassinos de Joaquim, e tinha até uma fulo do mato, dessas que o povo dizia mexer com mandinga. O silêncio era de morte. Só o farfalhar do vento batendo nos espinhos da Caatinga. E foi ali que Maria, com a cara dura e o coração amarrado de ódio, falou:
Quem quiser me seguir, que saiba, a estrada que vamos tomar não tem volta. Quem matou meu Omi vai sentir o fogo comer no lombo. Eu juro por Nossa Senhora e pelo sangue que caiu no terreiro da minha casa. Só descanso quando o último desses cabras for enterrado de cabeça para baixo. Oxente, Omi! Quando ela falou isso, até o mais danado dos cangaceiros abaixou a cabeça, arrepiado que nem galinha molhada. O povo sabia, aquela mulher não estava falando à toa. No outro dia, a vingança começou a tomar corpo. Maria Calunga tocou fogo no primeiro coito dos assassinos, um rancho perdido no pé da serra. A fumaça subiu alta, se espalhando que nem grito de alma penada. O povo da vila, vendo de longe, murmurava: é ela, é a viúva, é Maria Calunga que tá botando o sertão pra arder. O fogo não era só chama, era aviso. Cada casa de taipa queimar era recado pro mato inteiro. A guerra tinha começado. E não pense que Maria se contentava em tocar fogo e ir embora. Não, senhor. Ela queria olhar nos olhos dos cabras. Queria ver o medo pintando a cara deles. Quando pegava um vivo, o sertão estremecia. Dizem que ela não dava bala perdida, dava sentença. Com a faca no pescoço, fazia o cabra confessar o nome de cada cumpincha, cada maldito que participou da emboscada contra Joaquim. Me diga logo, peste! Gritava ela, com a faca brilhando na lua. Porque a mentira aqui é mais curta que rabo de cavalo. E não é que os homens falavam mesmo. O medo da viúva era maior que o medo da morte. O bando dela foi crescendo, feito moita no inverno. Cada cabra que tinha rastro de vingança se achegava. Uns chegavam com espingarda de soca, outros com facão, e tinha até um que carregava um bacamarte maior que ele. Maria aceitava todos, mas fazia jura em voz alta: quem trair meu bando vai comer terra mais cedo que os assassinos do meu Joaquim. E assim o nome dela corria de boca em boca, feito reza maldita. Na feira de Pajeú, um velho dizia: Lampião que me perdoe, mas essa viúva é mais braba que ele. No curral de bois, outro jurava: até os cachorros da caatinga fogem do rastro dela. Mas, cabra, nem só de fogo e faca vivia essa história. No meio da fúria, tinha silêncio. Quando a noite caía, Maria sentava debaixo da luz da lamparina e encarava o retrato de Joaquim. Ficava ali, de coração arruinado, falando baixinho: espere por mim, meu homem, cada bala que eu soltar é promessa cumprida, cada fogo que eu atear é vela acesa na sua memória. Era amor e era ódio, tudo junto, feito mistura de cachaça com pólvora. E o sertão, minha gente, foi se acostumando com a fumaça subindo, com os gritos ecoando na madrugada. Quem era inimigo dormia de olho aberto, e quem era inocente rezava forte para não se meter no caminho da viúva. Foi nesse tempo que Maria ganhou o apelido que nunca mais largou, a Viúva do Fogo. Porque onde ela passava, não ficava pedra sobre pedra. E o povo jura de pé junto. Até hoje, nas noites de vento seco, ainda dá para sentir o cheiro de fumaça e ouvir de longe o trovejar da voz dela. Quem matou Joaquim da Pindoba vai pagar no fogo do sertão. E foi assim que a primeira tocha acendeu a guerra. O bando da viúva. Reza a lenda que, depois da primeira tocha, o sertão nunca mais teve sossego. A fumaça que subia das casas queimadas anunciava que Maria Calunga não era mais só viúva chorando. Era capitã de bando, era chama viva caminhando no meio da caatinga. E quem vivia nesse pedaço de mundo sabia bem: fogo, no sertão, quando começa, não se apaga fácil não. Maria começou a juntar gente que nem enxame em volta de rapadura. Mas não era qualquer cabra que ela aceitava, não senhor. Primeiro tinha que jurar com a mão em cruz que ia até o fim, custasse o que custasse. Segundo, tinha que ter sangue quente, desses que não corre da briga. E terceiro, precisava ter perdido alguma coisa pro mato entender a fúria. Foi assim que o bando da Viúva do Fogo nasceu. Na frente, ela, Maria Calunga, montada no cavalo baio, com vestido preto esvoaçando que nem asa de urubu. No cinturão, 2 pistolas reluzindo na lua. E na mão direita, um facão que já tinha provado sangue de gente. Atrás dela, vinham cabras de todo tipo. Tinha Zé do Chapéu Torto, um vaqueiro de riso frouxo que perdeu 3 irmãos num tiroteio de tocaia. Dizem que o homem sabia rastrear até pegada de sombra.
Tinha também Raimundo Bala Cega, que levou um tiro no olho e sobreviveu. Não via direito, mas o ouvido era mais fino que de cachorro farejador. No meio deles, corria uma figura que ninguém esperava. Rosinha de Alferes, uma fulo do mato, com trança preta até a cintura e olhar de quem já sabia os segredos das mandinga. O povo dizia que ela falava com os mortos. Outros garantiam que, quando ela rezava, bala perdida mudava de rumo. Maria botou fé nela, e não se arrependeu. E tinha ainda o mais temido, Zeca Mão de Ferro, um cabra que perdeu a mão num duelo de faca e botou no lugar um pedaço de ferro batido, preso com couro e corda. Quando ele pegava no pescoço de alguém, não precisava de faca não, quebrava que nem galho seco. Era esse o bando, minha gente. Eita peste! O sertão tremia só de ouvir o nome deles. A primeira reunião grande foi na Grota Funda, debaixo da sombra de um juazeiro velho. A lua minguava, o vento assoviava que nem alma cebosa, e o povo tava de coração arruinado, porque sabia que ali ia nascer coisa braba. Maria levantou o braço, calou o fuxico dos homens e disse, com voz firme: Cabras, o mundo me tirou Joaquim, mas me deu vocês. Eu não quero amizade de brincadeira. Eu quero irmão de sangue. Quem tiver coragem, jura comigo agora. Quem não tiver, vá embora e não olhe para trás. Silêncio. Só o farfalhar da folha seca. Então, Zeca Mão de Ferro deu um passo à frente e gritou: Eu juro, viúva. Se eu cair, caio no fogo junto com você. Os outros seguiram. Um a um, juraram com a mão no peito, cuspindo no chão rachado. Ali nasceu o pacto. A partir desse dia, o bando começou a agir de verdade. Invadiram coito, armaram emboscada, pegaram traidor na beira da estrada de chão. E onde chegavam, deixavam marca, uma cruz de ferro fincada na terra, queimada em brasa. Era sinal de que Maria tinha passado, e quem visse sabia que a morte estava de tocaia. Mas, não se engane não, Maria não era só raiva. Nas noites longas, quando o fogo da fogueira baixava e o vento gelado da caatinga batia no rosto, ela lembrava do Joaquim. Ficava ali, de olhos fechados, vendo o sorriso dele no terreiro, o canto dele tirando aboio pros bois, o jeito que pegava na mão dela na beira da rede. Era nesse silêncio que o coração dela doía mais. E às vezes, o bando inteiro ouvia a viúva rezando baixinho: Joaquim, meu homem, cada bala que eu solto é promessa cumprida, cada vida que eu tomo é tua justiça. Espera por mim, que eu tô indo, mas só vou quando tiver pago cada centavo de sangue. E, meu irmão, vou lhe dizer, quem ouvia aquela reza ficava arrepiado que nem couro de bode no frio. O bando da viúva foi crescendo. De 10, passou para 20, depois 30. Cada novo cabra trazia mais ódio, mais faca, mais bala. E a fama dela correu tão ligeiro que até a Volante, a polícia do mato, começou a ficar aperreada. No mercado de Salgueiro, um velho contou: a Volante está se juntando, mas nenhum soldado quer ser o primeiro a enfrentar Maria. Dizem que até o sargento fica com medo só de ouvir o nome dela. E não era mentira não, porque Maria tinha se tornado coisa maior que gente, era lenda viva. Era fogo correndo no vento seco. A cada vitória, o bando dela soltava grito no meio da noite. Era grito que fazia o sertão tremer. O povo cochichava: é a viúva do fogo, a mulher macho que jurou queimar o mundo atrás da vingança. Até hoje tem gente que garante que viu ela montada no cavalo, no rastro da poeira, sumindo no horizonte, com a lua se escondendo de medo. E foi nesse tempo que Maria entendeu: não era só vingança. Era destino. Tava escrito nas estrelas que ela ia botar o sertão abaixo até o último dos assassinos cair. E, cabra, vou lhe contar, o sangue ainda nem tinha secado e o pior ainda estava por vir. Visagem na feira de Serrote Fundo. Dizem que feira de sertão é mais que negócio, é coração pulsando. Logo cedo, os aboios se misturam com o relincho dos burros, o chiar das chaleiras de café e o pregão dos feirantes. Em Serrote Fundo não era diferente. No meio da poeira levantada pelo arrastar de sandálias, via-se rapadura brilhando no sol, carne de sol pendurada feito bandeira de guerra, garapa escorrendo dos moedores e peixe seco se misturando ao cheiro do couro curtido. Era vida em ebulição.
Maria do Barbante Vermelho raramente descia do escarcéu até a feira. Seu ofício aprendia no alto, onde o vento castigava e os mortos esperavam. Mas naquela manhã algo empurrou sua alma para o vilarejo. Talvez fosse o menino dos olhos abertos, talvez fosse o vento cochichando, talvez fosse apenas a saudade de sentir o burburinho humano. Vestiu o vestido preto gasto, cobriu a cabeça com um lenço escuro e pôs o barbante no bolso. Desceu devagar, como quem vai enfrentar mais que o sol. Na chegada, os olhares se cravaram nela feito faca em couro fresco. O falatório baixou de repente, como quando um padre levanta a hóstia. O povo conhecia aquela silhueta, magra e dura, e temia o que ela trazia no bolso. Uma mulher benzia o filho às pressas, um homem cuspiu no chão para quebrar maldição, outro puxou a rédea do cavalo como quem afasta o bicho de um beco amaldiçoado. Maria caminhava em silêncio, como se não escutasse nada, mas cada cochicho entrava no seu ouvido. Olha lá a costureira dos mortos. Se ela passa perto, até o leite talha. Diz que guarda os olhos num pote de vidro. No meio da feira, uma beata de vestido azul celeste, chamada Quitéria, criou coragem de se pôr à frente dela. Ergueu o rosário, batendo as contas na palma da mão, e gritou para todo mundo ouvir: Mulher do inferno, tu prende as almas com esse barbante maldito. Não é Deus quem te guia, é o cão. O povo estremeceu. Uns recuaram, outros se aproximaram feito urubus sobre carniça. Maria respirou fundo. Seus olhos, fundos como poço velho, encararam a beata. Se fosse o cão que me guiasse, Quitéria, tu já estava ardendo no chão da feira, disse com voz baixa, mas firme, que mais parecia trovão abafado. Um silêncio se espalhou. O vento soprou entre as barracas, levando cheiro de milho assado misturado com o peso do medo. Quitéria não recuou. Fez o sinal da cruz e continuou. Tu costura os olhos dos defuntos para eles não verem o céu. Tu não dá descanso. Tu prende. Tu é feiticeira, mulher maldita. Maria tirou o barbante do bolso devagar, como quem mostra uma cobra viva. Segurou o fio vermelho no ar. Esse barbante não prende. Esse barbante sela. Se eu não costurar, os mortos caminham entre vocês. Querem eles bebendo da tua água, dormindo na tua cama, chupando o ar dos teus filhos? Um zunido correu à feira. As pessoas se entreolharam, algumas se benzeram. Um velho gritou: Eu vi. Eu vi o Zé Pequeno caminhando depois de enterrado. Outros confirmaram, falando de vultos à noite, de passos no terreiro, de olhos brilhando no escuro. A beata perdeu a força da multidão, mas não cedeu. Maria guardou o barbante e foi se afastando. No entanto, cada passo que dava parecia deixar atrás um rastro de silêncio. As vozes cochichavam mais baixo, como se não fosse mais sobre ela, mas sobre o que ela carregava consigo. Quando já ia sair da feira, o vento trouxe um sussurro forte, como se falasse dentro da orelha de cada cristão presente. Ele vem. Ninguém soube dizer se foi coisa da imaginação, do vento ou dos mortos. Mas naquele instante, até os cabras mais valentes sentiram o espinhaço gelar. Maria levantou os olhos pro céu esturricado de azul e pensou no menino dos olhos abertos. Voltou a caminhar, mas agora sabia, não dava mais para fingir que o barbante segurava tudo. Alguma coisa maior estava por vir, e o sertão todo ia sentir. Promessa de sangue. A noite no morro do Escarcéu vinha como um manto pesado. Não era só escuridão, era peso de segredo. A lua, quando se mostrava, parecia uma moeda gasta, pendurada torta no céu. E o vento, o vento. Esse trazia mais do que poeira, trazia voz. Voz de gente que já não era desse mundo. Maria, sentada na soleira da casa de taipa, mexia no barbante vermelho. Passava os dedos no fio como quem reza em contas de rosário. A feira de Serrote Fundo ainda latejava em sua lembrança, os gritos de Quitéria, o sussurro coletivo, o medo estampado no rosto do povo. Mas havia algo mais fundo, algo que sempre a puxava para trás, feito anzol preso em carne, a lembrança da avó. Dona Jacinta era o nome dela. Mulher pequena de corpo, mas com uma força que parecia feita de pedra e tempestade.
Foi ela quem ensinou Maria o ofício de costurar olhos. E foi dela que herdou o barbante vermelho, guardado dentro de uma caixinha de madeira que tinha cheiro de sangue seco e arruda. Maria fechou os olhos, e como se o tempo fosse um rio ao contrário, voltou a ser menina. Naquela época, o sertão ardia em seca braba. O chão rachava, e as mães choravam leite ralo. Mas o que mais aterrorizava não era a fome nem a sede, era a volta dos mortos. Diziam que quando a lua ficava vermelha como brasa, os defuntos abriam os olhos dentro da cova e se levantavam, famintos, procurando vivos para dividir a miséria. Maria, com uns 8 anos, segurava firme a mão da avó quando foram até o cemitério de barro batido. Lembrava bem do cheiro de vela apagada e terra molhada, misturado com o pranto das viúvas. Um corpo havia sido enterrado naquela manhã, um homem chamado João Caboré. Escuta bem, menina, disse Dona Jacinta, tirando do bolso um pedaço do barbante vermelho. Esse fio não é enfeite, não é brinquedo. É promessa. Cada nó que eu der aqui é uma prece. Cada costura, um muro levantado entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A pequena Maria arregalava os olhos, fascinada e apavorada ao mesmo tempo. Viu quando a avó abriu a boca do defunto com as mãos firmes, costurando os olhos dele com movimentos que não tremiam. Cada ponto era dado com fé, cada puxada do fio parecia arrancar o vento do lugar. Se não fechar os olhos, ele volta. E quando volta, não é mais gente. É bicho. É sede e fome, tudo misturado. Tu vai aprender, Maria. Porque um dia eu não vou tá mais aqui, e o sertão precisa de quem segure a porta da morte. O coração da menina batia apressado. Ela quis perguntar por que tinha que ser ela, mas a voz não saía. Sentia dentro dela uma chama estranha, como se o destino já tivesse sido escrito em pedra. Naquela noite, quando voltaram do cemitério, Jacinta fez Maria ajoelhar diante da lamparina e repetir as palavras que soavam mais como maldição que como oração. Eu prometo selar os olhos dos mortos. Eu prometo não deixar nenhum andar sobre a terra. Eu prometo pagar com sangue, se sangue for preciso. Maria repetiu, com a voz fina de criança, mas o juramento entrou nela como ferro em brasa. Agora, sentada na soleira tantos anos depois, já mulher feita, Maria sentia o peso daquela promessa. Tocava o barbante vermelho e lembrava das mãos da avó, da dureza do olhar dela, da certeza cruel que carregava. O vento soprou forte naquela noite no escarcéu. Trouxe o cheiro de terra revolvida e de vela apagada. E junto com o vento, veio o sussurro que se repetia, como se fosse a própria avó falando do além. Cumpre a promessa. Maria, não deixa eles voltarem. Ela fechou os olhos, apertou o barbante entre os dedos e uma lágrima grossa desceu pelo rosto. Não era só lembrança. Era aviso. Os mortos estavam se mexendo na terra, e o menino dos olhos abertos era só o começo. Ao longe, na estrada seca, um grupo de vaqueiros voltava da lida. Riam alto, tocando sanfona e cantando aboio. Mas quando passaram perto do cemitério, os cachorros que o seguiam pararam, eriçando o pelo. Começaram a uivar, olhando para as covas. Os homens se entreolharam, e um deles disse com a voz embargada: Não sei, mas juro que vi 2 olhos brilhando debaixo da cruz do Zé Pequeno. O outro respondeu: Cala a boca, homem, que isso é conversa de assombração. Mas ninguém riu. No escarcéu, Maria já estava de pé, olhando pro horizonte. Sabia que a promessa que fez em menina ia cobrar um preço alto. E a hora de pagar estava chegando. Volantes e cangaceiros. O sol do sertão nasceu nesse dia como ferro em brasa, queimando até o pensamento. A poeira vermelha se levantava na estrada de pedra batida, e no horizonte se avistava um tropel de cavalos. Eram os volantes, soldados da lei, ou pelo menos da lei dos coronéis. Vinham com as fardas gastas, chapéu de couro, mosquetão nas costas e olhar duro de quem não piscava nem para rezar. A notícia corria mais rápido que o aboio. Maria do Barbante Vermelho já não era segredo. O que ela fizera em serrote fundo, costurar os olhos do morto diante do povo, selando a alma para sempre, virou conversa de feira, depois virou reza sussurrada e por fim virou denúncia. Alguns diziam que ela era santa,
escolhida para impedir o levante dos mortos. Outros, que era a bruxa de 7 cruzes, inimiga da igreja e da ordem. E é aí que entram os volantes. O capitão Antunes, homem de fala curta e mão ligeira pro gatilho, recebeu ordem direta de um coronel: vigiar Maria, prender se preciso, usar se fosse vantagem. O coronel queria o ofício dela pro seu próprio proveito. Tinha medo das visagens que rondavam suas terras, mas também tinha sede de poder. Se controlasse Maria, controlava até os mortos. Enquanto isso, nas brenhas da Caatinga, os cangaceiros de Zé Carcará também ouviam falar dela. Zé Carcará era bicho do mato e da bala, cangaceiro temido que cortava a garganta como quem corta melancia. Quando soube da costureira que domava as almas, arregalou os dentes num sorriso torto. Mulher dessa é ouro, cabras. Se essa tal Maria costura os olhos dos defuntos, eu boto ela para costurar o medo no peito dos meus inimigos. Assim, de um lado vinham os soldados fardados, com a bênção dos coronéis. Do outro, os cabras do mato, com a maldição das armas e a liberdade da faca. E no meio desse redemoinho estava Maria, a costureira do escarcéu, cercada por vivos mais perigosos que os mortos. Naquela manhã, Maria foi até a beira da cacimba buscar água. O sol rachava, e o vento soprava poeira nos olhos. Ela se abaixou, puxou a corda, e quando o balde subiu, não veio só água. Veio também a imagem refletida. Atrás dela, 2 homens a cavalo. Um de farda, outro de chapéu de couro. Virou-se devagar, com o balde na mão. O de farda falou primeiro: Maria Calunga, a senhora tá convocada a prestar conta na vila. O capitão Antunes tem interesse no seu serviço. Antes que ela respondesse, o de chapéu riu, mostrando os dentes amarelos. Deixa disso, soldadinho. Maria vem é comigo. Carcará tem mais uso para ela do que coronel de cidade. Os 2 homens se encararam, a tensão cortando o ar. Maria, firme, apertou o balde contra o peito e falou num tom baixo, mas afiado: Eu não sirvo a vivo nenhum, nem soldado, nem cangaceiro. O meu ofício é com os mortos. O silêncio pesou. O soldado levou a mão pro mosquetão. O cabra puxou a peixeira. E o vento parou de soprar. Foi aí que os cachorros da vila começaram a uivar, todos de uma vez, olhando pro cemitério distante. Um som que gelou até o sangue dos brutos. Maria virou os olhos para lá, e dentro dela sentiu o arrepio. Outro morto estava inquieto, pedindo a costura. Ela então falou, sem tremer: Se querem me acompanhar, venham. Mas saibam, quem anda comigo, anda também com os mortos. No caminho pro cemitério, os volantes e os cangaceiros se entreolhavam com ódio, mas não tiravam os olhos dela. Era como se aquela mulher pequena, de vestido gasto e mãos calejadas, fosse mais perigosa que os fuzis e as facas juntos. Quando chegaram, o corpo estava lá, um jagunço conhecido, morto de bala no peito, ainda com sangue fresco secando na camisa. Os olhos estavam abertos, brilhando feito estrela caída, igual ao menino da outra vez. Maria ajoelhou-se, tirou o barbante vermelho e começou a costurar. Os homens assistiam, entre nojo e fascínio. Cada ponto dado, o vento se agitava, como se o sertão inteiro prendesse a respiração. Quando terminou, fechando o último olho com firmeza, os cachorros pararam de uivar. O silêncio caiu pesado. Zé Carcará foi o primeiro a quebrar. É isso, cabras. Essa mulher é minha agora. Quem tiver contra, que prove na bala. O soldado se adiantou, apontando o mosquetão. Maria vai comigo, em nome da lei. Maria levantou-se devagar, os olhos faiscando. Nem com você, nem com ele. Eu sou filha da promessa. Quem me tocar, vai carregar maldição até o fim da vida. O vento soprou forte, e as folhas secas rodaram no chão como se confirmassem a palavra dela. Os homens recuaram, não por medo da faca ou da bala, mas pelo peso invisível daquela sentença. E assim, naquele dia, volantes e cangaceiros, inimigos de morte, se calaram diante da costureira dos mortos. Mas o sertão não esquece. E todos sabiam, mais cedo ou mais tarde, a disputa por Maria ia incendiar a Caatinga inteira. O coronel do olho de vidro.
O sol caía torto no horizonte, tingindo de sangue a caatinga seca. Cada mandacaru parecia uma vela acesa no fim do mundo, e a poeira dançava como alma penada que não encontra sossego. No povoado de Serrote Fundo, as casas de taipa tremiam com a lenda viva de Maria do Barbante Vermelho. Mas quem mais prestava atenção não eram as mães ou as rendeiras. Era ele, o coronel Joaquim do Olho de Vidro, homem de corpo grande, passos lentos e olhos frios, um só olho de carne viva e outro de vidro, refletindo o mundo como se o julgasse. Dizem, meu povo, que o coronel não ria por prazer. Ria por cálculo, por prazeroso prazer de controlar. Quando ficava satisfeito, ninguém sabia. Quando ficava irritado, ninguém vivia para contar. Os mais velhos diziam que o olho de vidro via mais do que a própria morte. Via medo, desejo e pecado, tudo junto. E naquele dia, Joaquim estava mais interessado que nunca. Maria Calunga tinha feito mais do que costurar olhos de defunto. Ela havia parado a sanha de cangaceiros, desafiado soldados e feito a poeira do sertão levantar só com seu punho de barbante vermelho. No alpendre da casa grande, o coronel ajustava o chapéu de couro, com o olho de vidro refletindo a luz do sol, e dizia para o secretário: Maria vai servir. Essa mulher tem o dom que nos interessa. Quero ela perto, ou o sertão vai pegar fogo sem que eu acenda o pavio. O secretário, medroso, respondeu: Mas, senhor, ela não deixa ninguém se aproximar. Nem os cangaceiros, nem os volantes. Isso é problema dela, disse o coronel, batendo o punho na mesa de madeira. Problema dela e do destino. O mundo é meu, e quem se mete no meu caminho, paga caro. Enquanto isso, Maria estava no escarcéu, preparando o cemitério para mais uma visita dos mortos. Cada lápide parecia observar seus movimentos, e ela sentia o peso da promessa da avó. O barbante vermelho entre os dedos era mais que linha, era fio de destino, arma e escudo. Mas ela sabia que algo maior vinha se aproximando. E não era apenas os cangaceiros, nem os soldados. Era o poder silencioso, calculista e frio do coronel de olho de vidro. Naquela tarde, um mensageiro chegou à casa de Maria. O cavalo parou arfando, e o homem desceu, trazendo um bilhete com selo de cera. Maria abriu com cuidado, sentindo o perfume de pólvora misturado com medo. O bilhete dizia: Senhora Maria Calunga, o coronel Joaquim deseja um encontro. Sua recusa não será bem-vinda. Compareça, ou o sertão arderá por outros caminhos. Maria sorriu, um sorriso frio. Oxente, querem me comprar ou me matar? Pois que venha o tal coronel. Mas aviso, eu só sirvo a promessa, e não a homem nenhum. Ela enrolou o barbante, guardou na bolsa de couro e se preparou. A noite caía, trazendo sombra de mandacaru e cheiro de terra seca. Maria montou no cavalo velho, lembrando do que a avó dizia: Filha, o mundo dos vivos é mais cruel que o dos mortos. Segura o coração, mas não deixa a mão tremer. Quando chegou à fazenda do coronel, o lugar estava quieto demais. As árvores, retorcidas pelo sol e pela seca, pareciam fantasma de madeira. O portão se abriu com rangido, e 2 jagunços apareceram, observando cada passo dela. Maria desmontou com calma, olhando em volta, sentindo que o olho de vidro do coronel a estudava sem precisar falar. Maria Calunga, disse Joaquim, saindo da sombra, com o chapéu de lado. Veio por vontade própria ou foi o vento que te trouxe? Maria não respondeu. Apertou o punho no bolso, sentindo o barbante como arma e aviso. Vim cumprir promessa, não vosso capricho, disse ela, firme. O coronel riu, um riso seco que parecia cortar o ar. Promessa? Ah, minha filha, promessa é boa para criança. Aqui, no sertão, quem manda sou eu. E o que eu quero, ninguém nega. Maria deu um passo à frente, o olhar faiscando. Aqui, quem manda é a promessa da minha avó. E quem tentar mexer comigo, vai carregar maldição até a 5ª geração. O silêncio caiu como chuva pesada no sertão. Até os jagunços, acostumados com morte e tiro, recuaram. Joaquim ajustou o chapéu, estudou o rosto dela e disse: Interessante. Uma mulher pequena com mais coragem que muitos cabras de farda.
Que assim seja, vamos ver quem vence. E foi assim, naquela noite, que começou o duelo silencioso entre Maria e o coronel do Olho de Vidro. Não era só questão de força ou faca. Era mente contra mente, promessa contra poder, coragem contra cálculo. O sertão inteiro parecia segurar a respiração, esperando o primeiro movimento da batalha que definiria destino, sangue e promessa. Fogo na Caatinga. O sol se despedia como ferro em brasa, tingindo a Caatinga de vermelho e dourado. O vento levantava poeira e o cheiro de mandacaru queimado se espalhava pela estrada. Maria Calunga montava no cavalo velho, firme, o barbante vermelho enrolado no bolso, lembrando da promessa da avó: quem mexe com os mortos aprende a respeitar o vivo. Mas naquele dia, os vivos vinham armados de raiva, pólvora e maldade. Os cangaceiros de Zé Carcará tinham se juntado aos volantes do coronel Joaquim do Olho de Vidro. O objetivo era único: capturar Maria, acabar com a costureira que desafiava os homens e a lei do sertão. Mas o que eles não sabiam é que Maria não era só coragem. Ela tinha astúcia de loba, olhos que viam além do visível, mãos que costuravam destino e não roupa. Ao entrar na grota funda, Maria sentiu o cheiro da fúria no ar. O barulho dos cavalos e o estalo das espingardas vinham de todos os lados. Ela abaixou o corpo sobre o cavalo, fazendo-se pequena, invisível, enquanto o vento trazia o sussurro das árvores rachadas: cuidado, Maria, cuidado. De repente, estalos de pólvora ecoaram. O sertão parecia gemer com o rugido das armas. Os cangaceiros avançavam pelo lado direito da trilha, os volantes pelo esquerdo. Maria apertou as rédeas, controlando o cavalo como quem segura a própria vida. Oxente, cabra! Murmurou: hoje o fogo vai ensinar quem manda. E foi nesse momento que ela percebeu a primeira emboscada. 2 homens saíram das moitas, fuzil na mão. Maria não perdeu tempo. Tirou o barbante vermelho e, num gesto rápido, amarrou os galhos secos de mandacaru, criando uma cortina de fumaça. O fogo começou a se espalhar, queimando a vegetação rasteira, criando um véu que confundia os olhos dos homens. O capitão Antunes, volante mais ousado que bala perdida, engoliu a fumaça e gritou: tirem essa mulher do caminho. Ela não vale nem pelo medo que causa. Mas Maria, feita alma cebosa, não se deixou intimidar. Saltou do cavalo, puxou a peixeira e avançou sobre um cangaceiro que tentava cercá-la. O golpe foi rápido, certeiro, e o sertão pareceu segurar a respiração. O homem caiu, e o resto dos cabras recuou um passo, percebendo que a mulher pequena tinha mais força que muitos que eles já tinham conhecido. No meio da confusão, o fogo continuava a se espalhar. A Caatinga, com todos os seus espinhos e mandacarus rachados, parecia viva, ajudando Maria a criar um labirinto de chamas e fumaça. Os cavalos se assustaram, derrubando alguns cangaceiros e espalhando ainda mais o caos. O vento soprava de acordo com o destino, empurrando a fumaça na direção dos volantes, confundindo visão, ouvido e coragem. Vixe Maria! Gritou um soldado, tossindo. É bruxa ou mulher? Não se aveste, ela corta a alma. Maria não parava. Cada passo era calculado, cada movimento guiado pelo instinto de quem nasceu no sertão e conhece os atalhos da morte e da vida. Ela correu até a grota, levando os inimigos para onde a fumaça era mais densa. Um a um, foram caindo ou se perdendo na confusão, enquanto a Caatinga ardia e o sol se escondia atrás de nuvens de poeira. Quando a noite finalmente começou a cair, a poeira baixou e o fogo diminuiu. Só restava Maria, suada, com a faca ainda firme na mão, olhando para os corpos espalhados e para os cavalos assustados. O sertão silencioso respirava, respeitando a mulher que não só sobrevivera, mas ensinara uma lição de medo e coragem. Ela sabia que o coronel e Zé Carcará não iriam desistir. Aquela vitória era só um capítulo, e a guerra estava apenas começando. Mas Maria sorriu, satisfeita, como quem sabe que a promessa da avó a guia mais forte que qualquer bala ou espada. E enquanto ela cavalgava de volta, as estrelas surgiam no céu seco, como se o próprio sertão aplaudisse a coragem da pequena mulher que queimava a Caatinga para proteger seu destino. A visagem do Juazeiro. A lua surgia redonda e pálida no céu, jogando sombras tortas sobre a Caatinga.
Cada mandacaru rachado parecia um dedo apontando o caminho da morte, e o vento carregava cheiro de terra queimada e suor de cavalo. Maria Calunga seguia pela estrada de chão, os olhos atentos, a faca debaixo do braço e o barbante vermelho enrolado na bolsa de couro. A poeira ainda dançava no ar, lembrando o fuzilado de pouco tempo atrás. Mas naquela noite, o sertão parecia falar. O barulho dos próprios passos de Maria se misturava com sussurros que não vinham de homem algum. A voz do vento dizia: "Cuidado, mulher, cuidado com o que não se vê." De repente, no pé do velho juazeiro que crescia isolado, surgiu uma figura. Alta, esguia, com olhos brilhando como brasas e cabelo solto, esvoaçando com o vento da noite. Maria parou o cavalo e engoliu seco, sentindo o coração bater feito tambor de guerra. "Oxente", murmurou, apertando o punho no bolso, "não diga. Que visagem é essa que ousa me desafiar?" A figura estendeu a mão, e uma luz tênue iluminou o rosto. Era a visagem da avó, mas não como Maria lembrava. Olhos fundos, sorriso enigmático, cabelo grisalho voando feito fumaça de vela acesa. "Maria", disse a voz, carregada de eco e vento, "o caminho que segues não é só de faca e barbante. O sertão guarda o que os vivos não podem enfrentar, e o coronel de olho de vidro não é o maior perigo." Maria apertou o punho com força. "Mainha", disse, a voz baixa, mas firme, "eu enfrentei cangaceiro, soldado, o próprio diabo, se preciso. O que mais há para me amedrontar?" A avó sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo doce e cortante como lâmina. "Há o que se chama de malassombro, Maria. Alma do cão que anda solta, visagem de morte que não se cansa. Aquilo que não tem corpo nem sangue, mas carrega promessas quebradas e ódio antigo. Não é bala nem faca que o deterá." Maria engoliu em seco, sentindo a pele arrepiar. O vento trouxe cheiro de enxofre e poeira fina. "Se é isso que vem, mainha, então que venha", disse ela, puxando o barbante vermelho e sentindo o calor do poder da promessa. A visagem apontou para a estrada de chão, onde o mato parecia se contorcer. "Ali, na grota funda, há algo esperando por você, um caba da peste que nem a lei nem a vida consegue prender. O fogo que acendeste atraiu o que está perdido. Olhos abertos e coração firme, Maria. Pois nem todo o sertão terá coragem de te seguir." Maria engatou o cavalo e seguiu. Cada passo era um sussurro de destino, cada galho quebrado parecia gritar a história que ainda não se contará. A grota funda se aproximava, e com ela a sombra de homens e espíritos, todos misturados. O chão rachado rangia sob o peso da noite, como se a terra avisasse: "Hoje, mulher, não é só força que salva." Quando chegou à entrada da grota, Maria percebeu o que a avó quisera dizer. Um homem com semblante coberto de cicatrizes, olhos frios e sorriso cruel, observava a estrada, mas algo nele não era humano. Um malassombro, um cangaceiro amaldiçoado, ou apenas a sombra do próprio sertão, cansada de ver injustiça e sangue. Maria desmontou do cavalo, a faca na mão, o barbante pronto. "Oxente", disse, com os dentes cerrados, "quem anda escondido no escuro, não se engane, eu não sou mulher de se perder." O malassombro avançou, e a visagem da avó desapareceu como fumaça, deixando apenas o eco de um aviso. "Cumpre tua promessa, Maria, mas lembra, nem tudo que brilha é vivo, e nem tudo que parece morto, descansa." E assim, sob a lua cheia, Maria entrou na grota funda. O vento parecia zombar, as sombras dançavam, e o silêncio do sertão era tão pesado que até o coração de Maria parecia ecoar. Cada passo era um teste, cada respiração um pacto com a vida e a morte. Pois naquele instante, ela percebeu, o sertão não só guarda segredos, ele cobra preço alto de quem ousa quebrar promessas, mesmo sendo mulher de coragem como ela. A emboscada da lua vermelha. A lua subia vermelha feito brasa viva, tingindo a caatinga de sangue e sombra. Cada cacto, cada mandacaru rachado parecia se inclinar, como se observasse o que ia acontecer. Maria Calunga avançava pela estrada de chão, o cavalo suado, a faca debaixo do braço, o barbante vermelho enrolado na cintura. O silêncio era pesado, só quebrado pelo farfalhar do mato e o zunido distante de morcegos. "Oxente",
murmurou ela, apertando a faca. Não se aveste não, que quem manda aqui sou eu. Mas o sertão tinha seus truques. Ali, entre a grota funda e a serra riba da estrada, cangaceiros e volantes do coronel Joaquim do Olho de Vidro esperavam, escondidos como sombras de mal-assombro. O plano era simples: cercar Maria e acabar com a viúva que havia queimado a caatinga e enfrentado homens mais fortes que ela. Mas o que eles não sabiam é que a emboscada não era só de homem. Havia algo mais na noite, algo que a visagem da avó já anunciará. A primeira flecha riscou o ar, assobiando feito cobra no mato. Maria abaixou o corpo, puxou o cavalo para trás e sentiu o cheiro de pólvora misturado com terra queimada. O vento trazia vozes distantes, como se o sertão todo cochichasse. Cuidado, cuidado com o que vem da lua vermelha. Num salto rápido, Maria desceu do cavalo, plantou os pés firmes na terra seca e começou a correr pelo rastro da emboscada. O mato fechava ao redor, os galhos chicoteando o rosto, mas ela não parava. Cada passo era guiado pelo instinto de quem nasceu no sertão e aprendeu que a sobrevivência é feita de coragem e astúcia. 2 cangaceiros surgiram à frente, facões reluzindo sob a lua. Maria girou o barbante vermelho e, em um gesto rápido, amarrou galhos secos, criando uma cortina de fumaça que confundia visão e direção. O cheiro de queimado misturava-se ao da terra, e a poeira subindo cegava os inimigos. «Ave Maria!» gritou um deles. «Não sei mais para onde correr». A visagem da lua parecia brincar com o fogo e a sombra, refletindo na faca de Maria, iluminando o rosto determinado da mulher que não conhecia medo. Um soldado avançou pelo lado esquerdo, mas ela saltou de repente, faca na mão, acertando um golpe preciso que deixou o cabra estendido no chão. O vento carregou o grito e espalhou na grota, como aviso para os outros. Ali estava a mulher que nem a lua vermelha ousava assustar. Mas o perigo não vinha só de carne e osso. Um mal-assombro, sombra antiga do sertão, surgiu por entre os galhos, com olhos que queimavam como carvão. Maria recuou, mas seu coração não cedeu. Oxente, se é para lutar com sombra, que seja então. Disse, firme. O confronto se tornou confuso. Tiros, facas, chamas e sombras dançavam na lua vermelha. Maria girava entre o fogo e a poeira, cada movimento um pacto com a vida e a morte. O barbante vermelho espalhou-se pelo chão, pegando galhos e criando armadilhas que derrubavam cangaceiros e confundiam os soldados. Em um instante de silêncio mortal, Maria percebeu o coronel Joaquim, de longe, observando cada passo. Ele sorria cruel, confiante de que a emboscada seria perfeita. Mas Maria sabia que a lua e o sertão estavam do lado dela. Com um salto felino, derrubou uma tocha e o fogo se espalhou pelo mato seco, criando barreiras que impediam qualquer avanço. A lua refletia nas chamas, tingindo o céu e a terra de vermelho, como se o próprio sertão estivesse ajudando a viúva em sua fúria. Quando a poeira baixou, só restava Maria, suada, respirando fundo, observando os inimigos caídos ou perdidos entre sombras e chamas. A lua ainda brilhava vermelha, testemunha do poder da coragem de uma mulher que enfrentava homens e mal-assombros. Ela sabia que o coronel ainda tinha planos, que Zé Carcará não ia desistir, mas também sabia que o sertão, a lua e a promessa da avó estavam com ela. Não se engane não, murmurou, olhando o horizonte. Quem mexe com Maria Calunga aprende que a faca corta, a fé sustenta, mas a fúria... a fúria é o que faz o sertão lembrar do nome da gente. E assim, sob a luz da lua vermelha, Maria se afastou, montou no cavalo e seguiu estrada adiante, sabendo que a guerra estava longe de terminar, mas que cada passo seu deixava marcas profundas no coração do sertão. O retorno de Zé Carcará. O vento soprava quente, levantando a poeira vermelha da estrada de chão, e o sol ainda relutava em nascer, tingindo o céu de laranja e sangue. Maria Calunga galopava firme, a faca debaixo do braço, o barbante vermelho balançando na cintura, enquanto cada passo do cavalo fazia o chão rachado ecoar. Mas no sertão, meu povo, cada passo tem seu preço, e a viúva sabia que não podia relaxar. Oxente, murmurou ela, os olhos atentos, não se engane não, que quem vem atrás não é homem comum. E não era mesmo. Entre sombras e poeira, surgiu Zé Carcará, jagunço cruel e fiel ao coronel Joaquim do Olho de Vidro. Diziam que ele tinha olhos que não piscavam,
que viam a alma da gente, e que a própria Caatinga parecia se curvar diante dele. E agora voltava, mais perigoso, decidido a capturar a mulher que havia queimado o sertão e derrubado seus companheiros. Maria sentiu a tensão subir. Cada galho estalando, cada pedra rolando, parecia anunciar o retorno do Caba da Peste. Mas ela não hesitou. O sertão a ensinara a viver entre bala perdida e sombra de mal-assombro. E ela sabia que a fúria que carregava no peito podia ser mais poderosa que qualquer rifle ou facão. Oxente, homem, disse, cerrando os dentes, se é para acabar com a peste, que seja agora. A estrada estreita virou palco de perseguição. Zé Carcará avançava, passos silenciosos, como se a própria noite o carregasse. Maria desviava de galhos, pulava pedras, guiada por instinto e fé. O cavalo suava, a poeira subia, e a Caatinga parecia viva, se fechando ao redor, ajudando e testando a coragem da mulher. Do nada, uma sombra mais negra que a noite surgiu à frente. Não era homem, nem animal. Era um mal-assombro, alma do sertão que não descansava. Maria percebeu que a visagem da avó não tinha sido engano. Cada passo seu atraía não só os vivos, mas o que estava perdido, o que carregava ódio antigo. Ela segurou firme a faca e o barbante, e num gesto rápido, amarrou galhos secos, armando armadilhas naturais que derrubaram 2 jagunços que avançavam silenciosos. O cheiro de queimado e terra subiu, confundindo Zé Carcará, que rugiu. Vem cá, viúva danada. Não pensa que a estrada é tua. Mas Maria não parou. Saltou do cavalo, deslizou pelo chão rachado, girou entre sombras e galhos, usando a própria Caatinga como arma. Cada passo era um pacto com a vida, cada respiração um aviso. Ela não ia ceder. O sertão, com sua poeira e vento quente, parecia pulsar junto com o coração da mulher. Quando finalmente olhou para trás, Zé Carcará estava longe, mas o olhar dele queimava na memória de Maria. Ela sabia que o Cabra da Peste não desistiria tão fácil. O coronel havia mandado o pior, e o retorno do jagunço era só o começo de algo maior. Mas, no peito de Maria, a fúria era maior que o medo, e a promessa que fizera ao marido morto ecoava mais forte que qualquer ameaça. Não se aveste não, sertão, disse ela, a voz firme. Quem mexe com Maria Calunga aprende que a faca corta, a fé sustenta, mas a fúria, a fúria é o que faz o sertão lembrar do nome da gente. E assim, com o sol nascendo vermelho no horizonte, Maria seguiu estrada adiante. Cada passo deixava marcas profundas no sertão, lembranças de quem enfrentava homens e sombras com a coragem de quem não se deixa dobrar. O retorno de Zé Carcará só fortalecia a lenda da viúva, e o sertão já começava a murmurar o nome dela, como aviso e promessa. A queima da Grotinha. O sol mal tinha aparecido e já castigava a terra seca, rachando o chão como se quisesse arrancar até o último suspiro do sertão. Maria Calunga avançava pela estrada de chão, cavalo suando, barbante vermelho balançando, faca firme na mão. A grota funda à frente era pequena, escondida entre mandacarus e pedras quebradas, mas guardava segredos que nenhum homem devia espiar. Era ali que os jagunços do coronel Joaquim se escondiam, tramando vingança e morte. Oxente, murmurou Maria, apertando os punhos. Não se engane não, cabra safado. Quem pensa que me pega vai acabar queimado junto com o chão que pisa. Ela parou no alto de um morro baixo e observou a grota. Fumaça subia devagar, e o cheiro de terra molhada e poeira misturava-se com algo mais, algo que lembrava sombra e medo. Os jagunços estavam lá, 3 deles, confiantes, sem saber que a mulher que procuravam tinha nascido para enfrentar o impossível. Maria sentiu a fúria subir feito enxame, mas também a paciência que só a dor e a perda ensinam. Descendo do cavalo com a leveza de quem caminha entre fantasmas, Maria começou a preparar a emboscada. Cada pedra, cada galho seco, cada cacto rachado era usado com astúcia. O barbante vermelho, enrolado e desenrolado, virou armadilha improvisada. Os galhos secos, espalhados, seriam o estupim do fogo que ia consumir a grota. O sertão inteiro parecia pulsar junto com ela, cada sussurro do vento um aviso. Vai, Maria, mostra a eles a fúria da viúva. Num instante, o primeiro jagunço avançou, rindo, facão na mão. Mas Maria girou o barbante, puxou uma corda escondida e o cabra tropeçou,
caindo de cara no chão rachado. O segundo tentou cercá-la, mas a viúva girou em um salto, faca na mão, derrubando o homem com precisão de quem conhece cada passo do mato e da caatinga. Vixe Maria! Gritou o último, tentando escapar. Essa mulher é coisa do diabo. Maria sorriu com amargura. Sabia que o cabra que sobrou era o mais perigoso e que a astúcia do sertão seria testada. Com um golpe rápido, acendeu o fogo nos galhos secos, que se espalhou rapidamente pela grota, criando uma barreira de chamas e fumaça. O calor era intenso, o cheiro de queimado subia como punhal no nariz e a poeira misturada à fumaça cegava os jagunços. O homem tentou fugir, mas Maria avançou com a faca erguida, cada passo uma promessa cumprida. A fúria que nasceu com a morte do marido não se aquietaria. Ele tropeçou, gritou e caiu no fogo, desaparecendo entre chamas e gritos. O sertão parecia respirar, liberando a tensão que carregava há tanto tempo. Quando o fogo baixou, Maria subiu no cavalo, suada e exausta, mas com o coração firme. A grota estava queimada, os jagunços derrotados, e o sertão tinha aprendido mais uma vez que quem enfrentava Maria Calunga saía marcado. A poeira ainda subia, tingida de vermelho, refletindo a lua que começava a aparecer. Não diga! Murmurou ela, olhando para a estrada adiante. Quem mexe com a viúva aprende que a faca corta, a fé sustenta, mas a fúria... a fúria é o que faz o sertão lembrar do nome da gente. E assim, com o cheiro de terra queimada e fumaça nos pulmões, Maria seguiu adiante. Cada passo seu deixava a marca de uma mulher que não se dobrava, que carregava dor, coragem e justiça como poucas ousaram carregar. A lenda da viúva que queimava o sertão crescia, e o povo, mesmo com medo, sussurrava o nome dela, reconhecendo a força que só uma mulher ferida pelo destino podia ter. O mistério da Serra do Roncador. O vento assobiava pelas pedras da Serra do Roncador, trazendo consigo cheiro de terra seca, mandacaru queimado e um presságio que só os antigos sabiam interpretar. Maria Calunga cavalgava devagar, olhos atentos, escutando cada estalo de galho e cada farfalhar de folha. A serra era traiçoeira, cheia de grotas escondidas e veredas que pareciam mudar de lugar conforme a lua. Mas ela não tinha medo do sertão, tinha medo de não cumprir a promessa feita ao marido. Oxente, murmurou, segurando firme o cabo da faca, não se aveste não, que o que se esconde na serra vai aprender a respeitar Maria Calunga. Diziam, meu povo, que a Serra do Roncador guardava mais segredos que a própria vida. Que noites sem lua eram assombradas por visagens de jagunços mortos, que sombras dançavam entre as pedras, e que quem se atrevia a subir sem fé e coragem podia nunca mais descer. Mas Maria já tinha visto morte de perto, já sentiu dor que fazia o coração pesar igual a pedra na enxada. O que vinha dali não ia fazê-la recuar. Ela parou num rochedo alto e olhou ao redor. A caatinga se espalhava como um mar de mandacaru, poeira levantando com o vento, e nas sombras, vultos pareciam se mexer. Mas eram apenas jagunços do coronel Joaquim, espreitando, tentando adivinhar seus passos. Maria sentiu o coração disparar, mas a calma vinha da dor. Cada cicatriz no corpo, cada lágrima contida, cada morte testemunhada a ensinar a ser mais rápida, mais astuta, mais fria que qualquer inimigo. Descendo pelo caminho estreito da serra, Maria encontrou sinais que a avisavam de armadilhas. Galhos quebrados, pegadas recentes, cheiro de pólvora. Tudo indicava que os homens do coronel não tinham esquecido sua vingança. Mas ela, esperta como gato no sertão, usou a própria serra contra eles. Desviava de pedras, pulava ravinas, guiava o cavalo com habilidade e, de vez em quando, jogava galhos secos para desviar a atenção dos inimigos. Num momento, ouviu um sussurro atrás de uma moita e viu algo que fez seu sangue gelar. Uma visagem, ou melhor, um malassombro do sertão. Uma mulher com olhos brilhantes e cabelo esvoaçante, cercada de fumaça, como se tivesse saído do próprio inferno. Maria respirou fundo, lembrando das palavras da avó: quem vê sombra na serra não teme a morte, teme o que a alma carrega. Ela avançou, firme, e descobriu que a visagem não era inimiga, mas um aviso. A serra escondia algo valioso para o coronel: documentos, mapas, provas que poderiam destruir Maria ou sua reputação no sertão. Era ali que a batalha de astúcia e coragem começaria.
E a mulher que só conhecia dor e fúria agora precisava usar inteligência, paciência e destreza para enfrentar o mistério da serra. Ave Maria, murmurou Maria, olhando a neblina subindo. Não se engane não, que se mexer com Maria Calunga aprende que a faca corta, a fé sustenta, mas a fúria, a fúria é o que faz o sertão lembrar do nome da gente. Ela encontrou a entrada da caverna onde o coronel guardava seus segredos. O silêncio era de morte, só quebrado pelo zunido do vento entre as pedras. Cada passo era calculado, cada respiração contida. Maria sentiu a tensão subir, o coração batendo forte, mas a coragem que ela carregava desde a morte de Bento a fez avançar sem olhar para trás. Dentro da caverna, sombras dançavam com o fogo de tochas deixadas pelos jagunços. Maria percebeu que o sertão não apenas atestava, mas conspirava com ela, mostrando caminhos, armadilhas e atalhos. Era jogo de inteligência, força e coragem. Cada armadilha que ela desarmava, cada sombra que desvendava, aumentava a lenda da viúva que queimava o sertão atrás de justiça. Quando saiu da caverna, exausta mas vitoriosa, o sol iluminava a serra do Roncador como se abençoasse a coragem de Maria. Ela sabia que ainda havia muito a enfrentar, mas cada passo consolidava sua fama. Uma mulher de punho firme, coragem infinita e fúria que queimava mais que o sol de rachar quenga de jumento. O mistério da serra fora vencido, mas a guerra ainda não tinha fim. Só sei que foi assim, disse, olhando o horizonte. Quem mexe com Maria Calunga aprende que a faca corta, a fé sustenta e a fúria, a fúria é o que faz o sertão lembrar do nome da gente.